Salve galera, Léo Rocha aqui. Não muito tempo atrás eu fiz um comparativo das duas melhores TVs atuais para games, a LG OLED C2 e a Samsung Neo QLED QN90B. E agora que eu tive a oportunidade de passar um tempo testando a irmã quase gêmea desse modelo da Samsung, a Neo QLED QN700B, que traz muitas das tecnologias que nós já vimos na irmã gamer, mas abre mão da taxa de atualização mais elevada para conseguir atingir o 8K, que é o ápice da resolução nas TVs disponíveis hoje para qualquer um comprar. Vem comigo agora para saber tudo sobre ela, quais os pontos fortes e fracos e decidir se é a opção ideal para você ou não. Vamos começar indo direto ao ponto do que mais importa em qualquer TV, que é a tela. A QN700B traz o que a Samsung tem de melhor em painéis Neo QLED, que para quem não lembra mistura a tecnologia dos pontos quânticos com um painel mini LED para chegar o mais perto possível do nível de contraste e tons de preto disponíveis em uma OLED, mas sem perder a intensidade do brilho e outros benefícios que nós já vimos nas gerações anteriores de QLED. Ela tem a resolução 8K nativo, o que quer dizer que no total são mais de 33 milhões de pixels disponíveis para formar a sua imagem. E é aí que você diz, mas quase nem tem conteúdo disponível em 8K ainda. O que é sim verdade. Hoje, esse nível de resolução ainda está muito limitado a eventos específicos, como a abertura das Olimpíadas e da Copa do Mundo, por exemplo. Só que graças ao processador neural e todo o restante da tecnologia embarcada, a TV da Samsung consegue usar bancos de dados internos e inteligência artificial para fazer o upscaling das imagens em tempo real, aumentando a resolução dos conteúdos que originalmente chegaram até a TV em 4K ou em uma resolução menor para os 8K que ela consegue exibir. Quanto maior a discrepância entre a qualidade original e a final, pior o resultado, mas pelo menos para conteúdos em 4K nativo, o upscaling para o 8K produz sim um resultado que, na minha experiência, parece mais detalhado do que o 4K. Além disso, a TV Samsung consegue tirar proveito do painel mini LED para entregar um HDR ainda melhor que o das QLED mais antigas da marca, e olha que o HDR daquelas já era bem bom. Com o recurso de escurecimento por áreas, o resultado são imagens que também se destacam com cores excelentes, contraste, tons de preto, brilho máximo e HDR. Por mais que a marca não tenha apostado no padrão Dolby Vision, o HDR10 Plus faz um ótimo trabalho aqui nos conteúdos compatíveis. Mas isso também não quer dizer que a QN700B não tenha suas limitações, e ao meu ver a principal delas está na taxa de atualização, limitada aos 60 Hz tradicionais. Esse é o principal ponto que faz com que esse modelo específico da Samsung não seja o mais indicado para quem for curtir games nos consoles de nova geração, como o PlayStation 5 ou Xbox Series, ou então em um PC ligado diretamente à TV. Para tirar o proveito máximo de games nesse nível, é melhor apostar em uma das duas TVs gamers que nós já comparamos aqui no canal, link na descrição para quem quiser conferir. Mesmo assim, para quem quiser abrir mão da fluidez máxima dos movimentos para apostar em uma jogatina com o máximo de resolução, vai poder contar com 8K e todo o resto que falamos aqui, além dos recursos específicos do modo game da Samsung. Não dá para dizer que os jogos não ficam bem bonitões, porque eles ficam sim. E vale também reforçar que o pico de brilho dela é bem alto, que se soma ao seu bom tratamento anti-reflexos para tornar ela uma opção excelente para ambientes com luzes muito fortes, especialmente se a sua TV estiver diretamente virada para uma janela grande que recebe muita luz direta do sol. E sem qualquer risco de burn-in aqui, tá? Na QLED, para quem ainda tem medo disso, mesmo com as várias melhorias dos painéis OLED dos últimos anos. A TV conta com 4 entradas HDMI 2.0, uma delas com suporte a áudio ARC via HDMI. Ela também tem entrada de cabo ótico de som para conexão com soundbar ou home theater, 3 portas USB padrão, uma USB-C somente para uma câmera, uma entrada Ethernet para cabo de rede e uma entrada para cabo RF. Aquela conexão mais clássica dos 3 cabos coloridos não está mais disponível por aqui, então tenha isso em mente. Fora isso, ela também tem conexão ao Wi-Fi nas frequências de 2,4 e 5 GHz, mas não oferece suporte ao Wi-Fi 6. Ela também tem conexão para acessórios via Bluetooth 5.2. A TV da Samsung traz o Tizen como sistema operacional. É um software ágil, funcional, repleto de aplicativos de streaming de vídeo mais variados e funciona simplesmente bem, com um visual super clean e simplicidade de controles. Para quem já entrou de cabeça no mundo dos assistentes de voz, a TV da Samsung oferece acesso a duas das principais opções disponíveis no mercado, a Bixby e a Alexa.
Assim você pode escolher a sua favorita para controlar a própria TV por voz, fazer pesquisas na internet e até controlar outros dispositivos inteligentes da sua casa. A TV também conta com vários recursos e modos voltados especificamente para jogos, que configuram níveis de brilho, HDR, cores e tudo mais para garantir a melhor experiência na jogatina com o menor input lag possível. Mas aqui a TV fica novamente limitada pela taxa de atualização de 60 Hz, então não dá para fazer milagre. Ainda assim, um ponto interessante é que, como as principais TVs de 2022 em diante da Samsung, a QN700B oferece suporte nativo ao aplicativo do Xbox, o que permite a quem tem uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate jogar via streaming todos os games da plataforma, mesmo sem ter um console Xbox. É só ter um controle e parear para usar o serviço direto na TV. Infelizmente, eu não consegui testar essa funcionalidade tanto pela falta do controle certo, quanto pelo fato de eu não ser um assinante, mas se você já testou o streaming de jogos pela sua TV Samsung de 2022 ou mais recente, então ajuda todo mundo falando sobre a experiência aí nos comentários. Eu agradeço bastante. A experiência sonora oferecida por padrão pela Neo QLED QN700B é, em geral, muito boa. O som é potente, rico, exceto por alguns conteúdos específicos em que os tons médios acabam um pouco prejudicados, o que dificultou ligeiramente as coisas na hora de ouvir uns diálogos. Isso não quer dizer que não dava para ouvir o que as pessoas estavam falando, mas sim que o equilíbrio do som tem espaço para melhorar. Nesse ponto, o uso de um bom soundbar não só resolveria o problema, mas também traria uma série de outras opções de recursos, especialmente se você usar um dos modelos mais poderosos da própria Samsung. No meu caso, ela mandou junto da TV um dos seus soundbars mais poderosos, o Q930B, mas sobre ele eu vou falar especificamente em um review completamente separado. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder. Antes de ir para os preços e veredito, vale falar rapidinho do design da TV e do controle também. E nesse ponto a Samsung também caprichou com uma frente com bordas bastante reduzidas ao redor da tela, que de longe passa até a impressão de que quase não tem bordas ali. As laterais são em metal e totalmente retas, com um estilo ali meio industrial que pode combinar bem com alguns tipos de decoração em particular, mas que também não chama a atenção o suficiente para destoar caso a sua pegada seja mais sutil. Sem qualquer suporte, a traseira da TV é totalmente reta, o que permite a sua utilização com aqueles tipos de suporte que deixam o aparelho bem rente à parede. Isso é possível também graças ao sistema One Connect, em que quase todas as portas e conectores ficam concentradas em uma unidade separada da TV e que pode ser conectada diretamente a ela por meio de apenas um cabo. Caso você vá prender a TV em um suporte de parede, é só usar o cabo mais longo que vem na caixa e concentrar a unidade com as conexões em algum móvel próximo. Já se você for usar o suporte que vem com ela, pode também usar o cabo menor do OneConnect incluso e deixar a unidade da base encaixada ali no próprio pezinho. O pezinho da TV, aliás, dá boa firmeza para ela e com um bom gerenciamento de cabos ajuda a ocultar os fios que passam por trás. Por fim, o controle que vem com a TV continua com esse estilo simples que a Samsung já adota nos seus aparelhos faz anos. Fora algumas teclas de atalho para os serviços de streaming mais populares, todo o resto se limita ao estritamente necessário para uma utilização simples e funcional. O controle também tem uma bateria interna que pode ser carregada por meio da entrada USB na parte de baixo, ou então deixando o controle assim virado para baixo em algum lugar bem iluminado pelo sol, já que ele tem um painel solar na parte traseira. Na época que eu fiz o comparativo das TVs gamers da Samsung e da LG, eu lembro que tinha uma diferença de preço muito grande para uma diferença de qualidade muito pequena entre elas, o que fazia com que a Neo QLED da Samsung ganhasse uma vantagem clara sobre a OLED da LG, na minha opinião. De lá pra cá, aparentemente ambas caíram de preço, só que o desconto sobre a LG foi maior e agora a diferença está tão pequena que eu estaria mais propenso a mudar a minha escolha. Só que isso tudo vale para o caso daquelas duas TVs 4K gamers, porque quando a gente entra no mercado das 8K, como essa aqui, aí as coisas não são tão simples. A Neo QLED 8K QN700B da Samsung está disponível hoje no Brasil em dois tamanhos, 55 ou 65 polegadas, que saem por respectivamente R$ 7.219 ou R$ 10.000 à vista no site da Samsung ou em varejistas parceiros. Mas vale ficar atento que de vez em quando aparece a partir dos R$ 5.500 e mesmo recentemente está custando perto dos R$ 6.000 à vista.
Quando nós olhamos para os principais concorrentes da Samsung em TVs 8K aqui no Brasil, LG e TCL, não encontramos modelos com a mesma resolução disponíveis nesse tamanho e com o mesmo nível de tecnologia. As TVs QLED, que são as rivais diretas da LG para o Neo QLED da Samsung, só estão disponíveis no site da fabricante em modelos de 75 ou 86 polegadas lançados em 2021, que por serem muito maiores, custam muito mais. Esse também é o caso da QLED Mini LED X925 da TCL, que só pode ser encontrada por aqui com 75 polegadas e um preço maior que o da Samsung menor. Entre todos os modelos 8K que eu encontrei hoje no Brasil, somente a NanoCell de 2021 da LG parece estar disponível por aqui na opção de 55 polegadas. E isso por um preço à vista, que é ligeiramente mais caro do que podemos encontrar a Neo QLED QN700B da Samsung hoje. Aí, por mais que eu mesmo ache mais vantagem em investir em uma daquelas TVs 4K com recursos extras para games, quem fizer questão de uma 8K moderna de 55 polegadas praticamente não tem outra opção além dessa aqui. E mesmo subindo para 65 polegadas, a QLED da LG parece estar bem difícil de encontrar, tanto que eu nem consegui comparar os preços. Depois, subindo para 75 polegadas, a LG já tem a sua QLED 8K por mais de R$26 mil, e a TCL tem a sua opção por mais de R$10 mil a menos do que isso, custando ali abaixo dos 16 mil. E a Samsung também oferece o seu modelo Neo QLED QN800B ali mais perto dos R$19 mil. Só que como o modelo é outro, eu teria que fazer uma nova análise para saber se tem muitas diferenças em comparação com essa daqui e qual delas vale mais a pena. Já que eu tô falando sobre coisas que vale a pena, aliás, a minha dica para você é dar uma conferida no TecMe, o clube de benefícios do Tecmundo. O link tá na descrição para quem quiser conferir. E para você saber tudo que tem de legal por lá também. Se você ficou interessado em algum dos modelos de TV que eu mencionei aqui nesse vídeo, dá uma olhada nos links na descrição para encontrar os melhores preços atuais. Agora diz pra mim aí nos comentários o que você achou da Neo QLED QN700B da Samsung. Discorda da minha opinião? Tem algum ponto importante que eu deixei de considerar? Contribui aí no papo nos comentários, que eu também sou humano e fico feliz em aprender com vocês. Deixa aí um like no vídeo que eu agradeço a força pro YouTube compartilhar o nosso trabalho para mais gente, ou então quem puder mandar um apoio aí pelo coraçãozinho do Valeu Demais, a gente usa isso para melhorar cada vez mais o canal. Se inscreve aí e ativa o sininho se você não fez isso ainda. Um abraço e eu vejo você na próxima.